Olá, a paz do Senhor. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as cartas às igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a carta à igreja em Pérgamo. Como nós temos feito nos estudos anteriores, nós começamos a falar um pouco sobre o aspecto histórico desse contexto, e é importante a gente perceber logo de início que em Pérgamo havia assim muitas religiões cujos deuses mais populares eram Esculápio, o próprio imperador, que era considerado também um deus, Dionísio, também conhecido como Baco. Este era filho de Zeus e deus do vinho e das festas. As festas a Baco geralmente estava muito ligado à questão da orgia. Era uma cidade de população de 120 mil habitantes, possuía a segunda maior biblioteca do mundo, de acordo aqui com algumas informações. A fé principal, entretanto, era em Zeus e Esculápio. De acordo com George Lade, no ano de 29 a.C., foi dedicado um templo ao divino Augusto e à deusa Roma. Dessa maneira, Pérgamo se tornou o principal lugar de adoração ao imperador na Ásia. E esse aspecto do culto ao imperador era algo assim muito importante para o Império Romano. O culto ao imperador era o ponto central da política do império. Recusar participar de um culto ao imperador era considerado, na verdade, alta traição. Então dá para perceber como que era difícil para um cristão sobreviver fiel, permanecer fiel a Cristo num ambiente como esse. Essa igreja estava vivendo um momento espiritual tão difícil que os historiadores interpretam como uma profecia do surgimento do catolicismo romano. Muitas pessoas, muitos historiadores ou muitos intérpretes ligados à linha historicista costumam vincular as características dessa igreja com o surgimento do catolicismo. No entanto, nada é tão ruim nessa igreja quanto a realidade da última igreja de Laodiceia, como nós já falamos anteriormente, que os historicistas entendem ser uma profecia da igreja dos nossos dias. Então dá para perceber uma coisa, né? Como que é difícil, né? Se aquela igreja já estava vivendo um período difícil, e se a gente fosse levar fosse caminhar pela interpretação historicista, né? Como eu já disse anteriormente, uma interpretação que eu não gosto, a última igreja seria o retrato, ou seria uma profecia da igreja dos últimos dias. Então seria pior do que essa que nós estamos trabalhando aqui, que é a igreja de Pérgamo. Embora eu não concorde com essa interpretação, né, ainda assim é possível ver a igreja de Laodiceia como um retrato da igreja atual. Claro que eu não estou aqui me referindo a todos os cristãos. Sempre existiram os fiéis em todas as épocas. Havia ali um culto à serpente salvadora. Naquela época mantinha 200 santuários no mundo inteiro, e cuja sede central era representada por Pérgamo. Então, algumas informações que nós conseguimos a partir de alguns teólogos que comentaram sobre o assunto, a gente percebe o quanto era forte a ideia politeísta nessa cidade.
Cristo se revela a essa igreja como aquele que tem a espada afiada dos dois lados. A espada demonstra que a situação daquela comunidade não ia bem conforme a palavra de Deus. E Cristo estava pronto para julgá-la, caso não se arrependesse. Nós encontramos a palavra do Senhor assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João capítulo 12, versículo 47, palavras do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é o que nós precisamos como regra para a nossa conduta. Aí nós lembramos do sola escritura. Todo ensino que sai fora daquilo que é a palavra de Deus, os líderes têm uma responsabilidade de não deixar com que esses ensinos circulem dentro da igreja de forma livre. É preciso que haja de fato um cuidado, caso contrário, sofrerá algum tipo de correção da parte de Deus, por serem responsáveis pela saúde espiritual da igreja. E aqui nós precisamos pensar quantos pastores, por algum tipo de conveniência, deixam circular ensinos que eles sabem que não são ensinos coerentes com a palavra de Deus, e eles deixam circular livremente em suas igrejas, talvez por uma questão de política, ou sei lá de que interesse, seja financeiro, ou seja de status mesmo, para não perder o cargo caso se oponha a algum tipo de ensino que parte de uma liderança de uma comunidade. Então, os pastores que estão mais abaixo, quando o sistema de governo da igreja parece ser mais hierárquico e piramidal, aí os que estão mais abaixo acabam se deixando circular certos ensinos para não correr o risco de perder a sua posição. E aí os pastores que sabem que estão circulando ensinos contrários à palavra de Deus na sua igreja e não tomam posição para evitar isso, eles estão correndo sérios riscos. A palavra que salva vai ser a mesma que vai julgar. Porque a ação da palavra de Deus é resgatar a alma. Logo, ela tem o propósito de salvar o homem, mas tem também anunciar o juízo destinado aos incrédulos e desobedientes. Uma vez que seremos julgados pela palavra, pela espada que sai da boca do Senhor, então ela precisa estar no seio da igreja como uma regra de fé e não deve ser negligenciada. O envolvimento dessa igreja com a idolatria, somado à sua negligência com a palavra de Deus, levou e ainda leva muitos intérpretes a enxergar nessa igreja o início da apostasia de muitos na Idade Média. Lucas Banzoli, comentando um pouco a questão desses desvios ou do desinteresse pela palavra de Deus na Idade Média, ele comenta o seguinte, abre aspas: proibimos os leigos de possuírem o Velho e o Novo Testamento. Proibimos ainda mais severamente que esses livros sejam possuídos no vernáculo popular. As casas
mais humildes, lugares de esconderijo e mesmo os retiros subterrâneos de homens condenados por possuírem as Escrituras, devem ser inteiramente destruídos. Tais homens devem ser perseguidos, caçados nas florestas e cavernas, e qualquer que os abrigar será severamente punido. Isso aqui, fecha aspas. Nós temos aqui uma citação de Lucas Banzoli. Conheça toda a perseguição e proibição da Igreja Católica à leitura da Bíblia. Bom, ainda nesse mesmo site de Lucas Banzoli, encontramos mais uma citação aqui que diz assim: proibimos ainda que seja permitido aos leigos possuir os livros do Velho e Novo Testamento, exceto o Saltério ou Breviário, para dizer o ofício divino, ou as horas da bem-aventurada Virgem, a quem as desejar ter por devoção. Porém, proibimos estritamente que esses livros sejam em línguas vulgares, ou seja, na língua do povo. Teria que ser tudo no latim, né? Assim encerra essa citação. Então, a Igreja Católica, por um período, no período da medieval, se opôs severamente à circulação da palavra de Deus na igreja, a circulação livre da palavra de Deus na igreja. Bom, toda igreja que negligenciar a Bíblia vai ter problemas e terá que enfrentar o julgamento divino. O Senhor também nos ensina que ela precisa ser manuseada como a palavra do amor de Deus e a palavra da graça de Deus, para mostrar o que é certo e errado. Quando se combate uma doutrina herege, demonstra-se amor. Ainda assim, ela recebeu, ou seja, essa igreja, apesar de toda essa situação que ela estava vivendo, uma situação espiritual difícil, ela recebeu um elogio da parte de Cristo. Quando encontramos assim: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim, você permanece leal ao meu nome. Recusou-se negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Apocalipse 2, versículo 13. Duas expressões aparecem nesse versículo: o trono de Satanás e Antipas. O nome Antipas, que aparece nessa carta, teria, segundo Meirelles, um sentido espiritual, onde a expressão anti seria contra e paz seria tudo. Logo, o erro estava generalizado. Já para Smith, que é um comentarista adventista, esse nome Antipas seria o mesmo que antipapas. Quanto o termo Antipas, Raimundo, também um preterista, já até citado em outros vídeos, diz que nada sabemos a não ser que era um cristão fiel em Pérgamo. Eu não vejo consistência em relacionar o nome ao Papa, como alguns intérpretes querem fazer e fazem. A melhor mensagem que podemos extrair é o que o pastor Augusto Vailate comentou a respeito. Abre aspas para Vailate. O silêncio histórico sobre ele nos ensina que, ainda que os homens não nos reconheçam, Jesus não se esquece dos seus fiéis. Fecham aspas. Voltamos ao ponto já tratado, a ansiedade das pessoas por serem reconhecidas pelos homens. Todo cristão deve descansar a sua alma nessa certeza, ser reconhecido por Deus. Quão maravilhoso é isso! Uma fiel testemunha que foi martirizada por talvez pregar contra ou por rejeitar a prática de adoração ao imperador foi Antipas.
Ele foi martirizado por amar a Jesus e por não sucumbir às práticas que eram comuns naquela cidade. Inclusive, a tradição fala que na morte dele, eles o colocaram dentro de um touro de metal e ele foi queimado. Naquela cidade havia vários deuses, que eram cultuados. Os dois deles que se destacam, como já dito, foi Zeus e Esculápio. Zeus tinha ali um monumento de adoração, o altar de Zeus chamava atenção. Talvez esse seja o motivo da expressão trono de Satanás. Já Esculápio, considerado o deus da cura, além disso tinha um centro de adoração ao imperador romano, então era um ambiente completamente politeísta e muito difícil, muito complicado para uma vida cristã. As pessoas constantemente eram convocadas a prestar culto ao imperador romano e a dizer César era Senhor. E isso para um cristão era algo impossível de proferir. Então muitas vezes os cristãos tinham que lidar com essas dificuldades. Outra coisa é o comércio, sempre ligado a uma questão religiosa. E pode-se imaginar como isso era difícil para um cristão que muitas vezes passava a ser excluído, até na vida profissional, devido à ligação ao comércio com a vida religiosa. Não podemos esquecer que no futuro o comércio estará também atrelado à religião. Será o mecanismo de controle do anticristo. Quando falamos aqui no futuro, na nossa época, devemos pensar que isso está bem perto. Sobre isso veremos mais à frente. O ambiente como aquele muitas vezes hostil aos cristãos, e apesar disso, aquele servo Antipas permaneceu fiel. Outra possibilidade de o trono de Satanás ser o próprio imperador romano. A maturidade é fundamental para convivermos em um mundo mau. Conviver com os idólatras, com os pagãos, com outros e não nos contaminarmos. Daniel foi exemplo disso na Babilônia. A Babilônia era a figura desse sistema mundano que procura unir todas as crenças em um só ambiente. A cultura babilônica sempre será um desafio para os cristãos de todos os tempos. O sincretismo religioso é algo que deve ser levado a sério pelos cristãos. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda, em Cantares, capítulo 4, versículo 1, nós encontramos: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa aos teus olhos. Os teus olhos são como das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. A formosura da igreja está em preservar-se da contaminação desse mundo. Em Isaías 61, 10, encontramos: É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se, ó minha alma, em meu Deus, pois ele me vestiu como vestes da salvação e sobre mim pôs um manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. A igreja que recebeu elogio por não negar a fé em Cristo diante da ameaça de morte, recebeu uma repreensão pelo fato de tolerar algumas coisas. Assim encontramos: você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele o instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15. Tolerar pessoas espalhando heresias no meio da igreja é algo sério. Não podemos esquecer que um pouco de fermento leveda toda a massa.
A igreja de Corinto teve que ser repreendida por Paulo porque estava tolerando no seu meio alguém que vivia em prática de imoralidade terrível. 1 Coríntios 5:1 encontramos: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Nos dias atuais, temos encontrado muitos casos horripilantes entre os cristãos. Todos cometemos pecados, é verdade, mas esse tem que ser tratado aos pés de Cristo. Em alguns casos, as igrejas têm que intervir. A tolerância à imoralidade na comunidade cristã nos últimos dias tem aumentado devido à infiltração dos falsos mestres ensinando uma graça barata. Não podemos esquecer da fala de Judas no versículo 4, que diz assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quanto à doutrina de Balaão, o pastor Augusto Weinleiter entende que, apesar de não ser possível afirmar que se trata da doutrina dos nicolaítas, ambas estão interligadas, ou seja, ensinavam a participar das festas idólatras. A história de Balaão se encontra em Números, capítulo 22 e também até o capítulo 24. Balaque, que era rei de Moabe, nós encontramos a expressão em Números 22, 2, 3. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Diante dessa situação, eles contrataram Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar Israel. Algo maravilhoso aconteceu. Ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Teve que confessar isso ao rei Balaque. E assim nós encontramos em Números 23, versículo 8. Mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Quantos cristãos com medo de maldição hoje? Aquele que está firme em Cristo não deve temer essas coisas, deve descansar no poder de Deus. Como não conseguiu amaldiçoar, aconselhou Balaque a usar as mulheres para semear tropeço no meio do arraial. As mulheres o seduziram à idolatria, conforme encontramos em Números capítulo 31, versículos 7 ao 16. Junto com a advertência vem o conselho: arrepende-se. A expressão "vem a ti", para um preterista, não é uma referência à segunda vinda de Cristo, mas uma vinda para juízo naquele tempo. Na verdade, a história do homem é marcada por julgamentos divinos. Deus levantando reinos para punir outros, guerras, peste, fomes acontecem como parte do juízo de Deus sobre uma humanidade de coração endurecido para com a vontade de Deus. O maná escondido é uma expressão que a sua interpretação quase que não se altera devido ao método escolhido. Nesse sentido, muitos entendam ser uma referência ao próprio Cristo. Contudo, alguns interpretam de forma diferente. Eu quero fazer aqui uma citação de Lade, por exemplo, ele busca uma interpretação do contexto da tradição hebraica, que dizia que um vaso com maná foi preservado na arca quando o templo foi destruído, e um anjo salvou a arca do concerto com maná, e eles seriam preservados até os tempos messiânicos, e nesse período o maná se tornaria de novo o alimento do povo de Deus. Allen, entretanto, busca a sua interpretação nos banquetes dos festivais idólatras. A promessa seria destinada aos que recusavam aceitar participar dessas festas, sendo recompensados por Deus com um banquete melhor no céu. Weinleiter pensa ser um banquete messiânico desfrutado pelos salvos na presença daquele que é o pão da vida.
A pedra branca, de acordo com Lade, costumava-se usar pedras brancas como bilhetes de entrada nos festivais públicos. Diante do contexto histórico, ao recusarem o banquete idólatra, a participação de um banquete idólatra, receberiam uma recompensa por tal atitude. A liberdade para participar de um banquete messiânico, a pedra branca era a garantia do direito de alimentar do maná escondido. Que maravilha! As promessas para os fiéis se encontram exatamente nesse contexto. Aquele que procura permanecer fiel à palavra de Deus será recompensado pela sua fidelidade. Entretanto, aqueles que não se arrependerem dos caminhos distorcidos, dos caminhos que muitas vezes distanciam da palavra de Deus, deve aguardar a vinda do Senhor como vinda de juízo sobre a sua vida. O Senhor é aquele que tem a espada na sua boca, a espada que corta dos dois lados. Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem. Se você, de alguma maneira, sentiu-se edificado, não esqueça de compartilhar, comentar e curtir.